No seu gerenciamento de dados, é muito importante você considerar o gerenciamento da segurança dos seus dados, ou segurança do banco de dados ou modelo de dados que você tem. Então, existem algumas formas de você fazer isso utilizando o Power BI. Uma delas é criando o RLS, né, ou Role Level Security, onde você atribui funções estáticas para algumas pessoas que vão ter acesso aos dados que estão atribuídos àquela função. Então, eu já gravei um vídeo, está aqui o card aqui em cima para você poder dar uma olhada. Uma outra forma de você fazer isso, também utilizando o RLS, é você atribuir uma função dinâmica através de uma fórmula index, onde o Power BI vai puxar o e-mail do usuário que está logado lá visualizando o seu relatório, e através desse e-mail ele vai conseguir então ver qual que é a segurança ou qual é o nível de detalhe que essa pessoa pode ver no seu relatório. Então eu vou mostrar como fazer isso dentro do Power BI e também como subir isso e configurar no Power BI Server. Então não se esqueça de curtir o nosso vídeo, se inscrever aqui no nosso canal e vamos lá para eu te mostrar como é que faz. Então, nesse exemplo, eu estou utilizando essa base de dados aqui fictícia de uma empresa que eu tenho dados de vendas e eu tenho aqui as categorias dos produtos, eu tenho os estados e também tenho aqui o canal de vendas, né? Filial, online, revenda, o catálogo. Então, nesse exemplo, o que eu quero fazer? Eu quero que os funcionários da minha empresa ou os times da minha empresa que são do online só vejam os dados referentes ao canal de vendas online. Os funcionários ou o time lá que tem acesso ao canal de vendas filial, loja física, então eu quero que eles só vendam os dados de vendas para aquela loja filial. Então, eu vou mostrar como você fazer isso de uma forma dinâmica através do e-mail que a pessoa está utilizando para logar lá no Power BI Server e ver o seu relatório na nuvem. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu preciso criar uma tabela de segurança. Então, eu tenho aqui um exemplo, né? Fiz no Excel bem rapidinho aqui, mas aí a sua tabela pode ser muito maior do que isso, dependendo do número de funcionários que vão ter acesso ao seu relatório. Então, nesse exemplo aqui eu tenho bem simples, ó, o nome do funcionário, e-mail e qual que é a função ou qual time que essa pessoa está. Veja que nesse exemplo aqui, ó, o Marcos, ó, ele tem acesso ao online e revenda. Talvez é um diretor que tem acesso a visualizar dois times, ele pode ver os dados de dois times. Mas outras pessoas, por exemplo, ó, o João só pode ver os dados da filial, o José só pode ver os dados do catálogo e assim por diante. Então você vai criar uma tabela com o nome de e-mail que a pessoa está utilizando para logar no Power BI para ver o seu relatório, isso é muito importante porque é essa informação que ele vai puxar. E aqui então você vai dar o nome da função e é importante que o nome da função bata certinho com o nome da função, o nome dos canais de venda lá no seu banco de dados, porque é isso que ele vai usar para comparar. Então eu tenho aqui essa tabela em Excel, né? Eu posso conectar essa base de dados lá através do Power BI direto ou eu posso inserir manualmente dentro do Power BI com uma tabela pequena. No meu caso, eu vou fazer isso. Então eu vim aqui no meu Power BI, ó. Primeiro eu vou selecionar essa tabela aqui, vou dar um Ctrl C para copiar, vou voltar lá no meu Power BI, ó. Aqui na página inicial, vou clicar aqui em inserir dados. E aí vou selecionar aqui em cima a coluna 1, Ctrl V, olha lá, ele inseriu uma tabela para mim, igualzinha estava lá no meu Power BI, né? Eu não preciso editar nada, uma tabela simples, eu vou clicar aqui em carregar. Veja que ele carregou essa tabela para o meu modelo, aqui do lado direito, ó, eu consigo ver as 3 colunas da minha tabela. Eu vou renomear ela aqui, ó, vou chamar de segurança, tá? Esse é o nome da minha tabela, onde eu tenho os e-mails dos funcionários e a função de cada um. Se eu for aqui no meu modelo de dados, isso é importante você fazer, eu vou ver que essa tabela está aqui escondida em algum lugar, olha ela aqui. E eu preciso conectar ela ao meu modelo, para poder fazer o filtro e o Power BI então saber quais dados que pode se mostrar para quem é de filial, para quem é de online e assim por diante. No meu caso, eu tenho aqui, né, a função que eu estou chamando lá, talvez não é o melhor nome, mas seria o canal de vendas. Se eu lembrar lá na minha tabela, né? Vamos voltar lá só para relembrar. Deixa eu selecionar aqui segurança, ó. Vou até mudar aqui, em vez de função, para canal. Fica mais fácil a gente fazer essa associação, né? Então, qual é o canal de vendas que cada um desses funcionários tem acesso a visualizar? Vou lá no meu modelo de dados, ó. Vou vir aqui em segurança e agora eu vou criar essa conexão de canal de vendas, né? No meu caso, está aqui embaixo, deixa eu arrastar isso para baixo. Ah lá. Então eu vou criar essa conexão, é bem fácil, clique e arrasto, ó, canal de venda. Ele vai criar essa conexão, um para muitos, não tem problema. E agora ele sabe então que da minha tabela segurança, canal, está vinculado então a todos esses dados do meu modelo de dados, também canal de venda. Agora eu vou voltar lá no meu relatório, ó, e agora que eu tenho a tabela segurança, então eu vou criar essa função para o meu Power BI saber como filtrar. Então eu vou clicar aqui no botão gerenciar funções, onde ele vai abrir essa janela onde eu crio as funções que vão fazer esse papel de segurança na minha base de dados. Veja que eu já tenho 2 criadas aqui, né, que eu criei no outro vídeo onde eu usei a forma estática de fazer isso daí. Dá uma olhada no card aqui, você vai lembrar como faz isso daí, vai aprender.
Eu vou criar uma nova, então eu vou clicar no botãozinho criar e eu vou chamar isso aqui de dinâmica. Eu vou chamar de canal de vendas, tá? Dinâmico, tá? Então eu dei aqui o nome para minha função e essa é a diferença. Enquanto na forma estática você tinha que criar uma função para cada time, veja que no exemplo aqui eu tinha um para Acre, um para Bahia, um para São Paulo, um para não sei o que. Quem faz esse papel para mim é a minha tabela que tem e-mails e o nome da função ou o nome do canal de vendas que ele tem acesso. Aqui eu só vou criar uma função apenas e usar uma fórmula index para puxar o nome do e-mail que a pessoa usou para logar e ver o relatório. Então criei aqui então essa função. Que campo eu vou usar para filtrar? Lá a minha tabela segurança, clico aqui nas reticências, adicionar filtro de e-mail. Olha lá. E ele cria aqui uma expressão index bem simplesinha, onde eu posso atribuir um valor estático, não é o que eu quero. Eu vou usar uma fórmula index chamada user principal name. Abre e fecha parênteses, porque é uma função. Olha lá. Eu clico nesse Vzinho aqui para validar, ver se não tem nenhum erro de sintaxe e tá tudo certo. Então, eu tô criando uma função dinâmica e eu tô querendo que o Power BI, quando o usuário logar lá com o e-mail marcos, alguma coisa, ele vai olhar o e-mail que eu usei para logar e vai fazer a referência na tabela de segurança que eu criei e ver quais dados o Marcos tem acesso. Ele tem acesso lá online, ele tem acesso ao filial, qual canal de venda. Então eu fiz isso daqui, clico em salvar e está feito então o meu Row Level Security de forma dinâmica aqui no Power BI Desktop, né? O que eu vou fazer agora é publicar esse relatório na nuvem e aí então eu vou configurar quem tem acesso a isso daí lá na nuvem. Então eu vou vir aqui no meu arquivo, publicar no Power BI, vou salvar as alterações, vou salvar aqui no meu Workspace, cliquei em substituir, porque eu já tinha esse arquivo subido lá, né? E eu vou abrir esse relatório na nuvem. E aí ele abriu esse relatório aqui na nuvem para mim, né? Eu vou aqui no meu Workspace, ó, e eu vou fazer esse gerenciamento lá no Workspace. Sempre que você sobe um relatório para a nuvem, ele vai trazer o relatório e também a base de dados junto. O que você quer fazer é mexer na segurança da base de dados, não do relatório. Então a base de dados, no meu caso, é esse cara aqui, ó. É o símbolo laranja, né? O símbolozinho de dados aqui. Então esse Brasil importados, working file aqui. Então eu vou clicar no reticências, ó, e vou clicar aqui em segurança. No meu caso está em inglês aqui, security. Olha lá, eu já tinha alguns Row Level Security atribuídos, algumas funções aqui. No meu caso, eu tenho aqui esse canal de vendas dinâmico, que é o que nós acabamos de criar no Power BI Desktop, né? E o que você vai ter que fazer aqui é adicionar todas as pessoas na sua lista lá que tem acesso ao seu relatório. Então, se for 10 pessoas, 20 pessoas, você vai precisar vir aqui e adicionar só uma vez, né? No meu caso, eu não tenho ninguém aqui como é o meu workspace que só tenho eu aqui, né? Então só tenho uma pessoa. Mas você vai fazer isso, adicionar todas as pessoas na sua lista de e-mails lá que tem acesso. Não precisa se preocupar com quem tem acesso ao quê, porque você já fez isso lá na tabela segurança que você configurou dentro do Power BI. E uma coisa que você pode fazer é testar, né? Quando você clica no reticência aqui, ó, Test as a Row. Tá vendo? Primeiro eu preciso salvar, claro, né? Olha lá. No meu caso, ele deixou eu ver tudo, porque o e-mail que eu estou logado aqui não é nenhum dos e-mails que está na minha lista lá. Eu não vou conseguir mostrar isso para vocês, mas é assim que você faz. É bem simples, né? Você só precisa adicionar manualmente todo mundo que tem acesso ao seu relatório e o trabalho que você tem que fazer é lá atrás, na sua tabela, quem tem acesso ao quê. Então, se eu voltar aqui no meu Power BI, ó, vou voltar aqui no meu Power BI, ó, se eu for lá na minha tabela de segurança, ó, as alterações que eu fizer aqui, eu vou salvar o relatório, publicar novamente e aí vão ser refletidas lá no meu Power BI. Então dessa forma você cria essa segurança de forma dinâmica, sem precisar ficar criando 10 funções diferentes para cada canal de vendas ou para cada estado, cada região de venda. E ele vai puxar a informação de do e-mail que a pessoa está logando no seu relatório e aí através dessa função user principal name, ele sabe então qual acesso que essa pessoa tem que ter ou não. Então, espero que tenha gostado do vídeo. Se sim, deixa aqui o seu comentário. Não esquece de dar aquele joinha que ajuda tanto o nosso canal aqui. Se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito e nos acompanha aqui sempre para mais conteúdos de qualidade de análise de dados e Power BI.